19h01 agora. Vamos dar o start aqui, rola a bola. Meu nome é Alencar Libânio, eu sou voluntário aqui do PMI-DF desde 2012 e junto com os outros parceiros aqui, o Gino Trentin, Francisco Sobral, Alexandre Travassos e demais voluntários aqui, uma vez ou outra a gente se reveza nesse bate-papo de troca de ideias, troca de experiências e com a possibilidade, inclusive, de fazer novas conexões aí pelo chat. Você pode compartilhar seu LinkedIn e já sair aí com uma nova conexão nessa noite de hoje, que normalmente é sempre agradável e hoje não será diferente. Hoje a gente conta com dois exímios palestrantes aqui do mundo de gerenciamento de projetos. O Luiz Goulart está aqui junto com a gente, o Carlos Borges também. Ambos são de uma consultoria internacional, que eles vão explicar um pouquinho para a gente o que é essa consultoria e o que eles fazem. E o tema hoje é apimentado, né? O tema hoje é apimentado, o PMP de hoje. Ele precisa ser ágil? Esse é o que a gente vai debater por aqui, nessa 1h30 de bate-papo nossa, aqui até as 8h30, a gente está conversando. Então, gostaria primeiro de convidar o meu amigo Luiz Goulart aí para abrir o som, para ele se apresentar para a gente, e na sequência depois o Carlos Borges. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alencar, muito obrigado. Meu nome é Luiz Goulart, eu sou o representante da DC Dinsmore Compass aqui no Distrito Federal e região. Como vocês muitos provavelmente conhecem, um dos nomes que fazem parte do nome da empresa é o Paul Dinsmore, uma pessoa muito conhecida no mundo de PMI, é membro do board da empresa, e eu não vou gastar muito tempo de vocês, não. Eu vou passar a bola para o Carlos Borges, que é um dos diretores da empresa. Ele está falando diretamente da nossa sede no Rio de Janeiro. Eu, como disse, fico no Distrito Federal. E o Carlos, além de ser o diretor e fazer essa apresentação institucional, vai ser o nosso palestrante da noite, vai conduzir os debates aí. Bom, vou botar aqui no mute. Carlos, bom trabalho. A gente está por aqui. Valeu, Luiz. Obrigado. Obrigado, Alencar. Bom, eu sou o Carlos Borges, eu sou o diretor técnico aqui da DC Dinsmore Compass. A DC Dinsmore Compass é uma empresa de consultoria, educação corporativa e outsourcing, né? A gente atua em projetos, processos e também desenvolvemos competências comportamentais, né? Realizamos atividades experienciais, né? Muito interessantes também. Bom, na área de preparação para certificação, a DC Dinsmore Compass, né? Claro que a DC Dinsmore Compass é o resultado de uma fusão, né? Da Dinsmore Associates e da Compass International. A Dinsmore Associates ela foi pioneira no desenvolvimento de preparação para certificação PMP, aqui, desde que os primórdios aí, né? E a gente está nisso aí. Eu estou nisso há cerca de 15 anos, né? Então a gente já está aí nessa batalha de formar. Nos orgulhamos muito de termos preparado aí milhares de certificados hoje em dia aí, né? Sabemos da história de muitos deles. Bom, então, primeiro queria agradecer o convite aí do pessoal do PMI do Distrito Federal. Ótimo, muito bom, legal essa parceria aí começando, né? E vamos começar a nossa conversa. A gente colocou aí um título, né, bem provocativo, né? Será que o PMP de hoje precisa ser ágil, né? E aí, eu queria começar a responder essa pergunta. A gente poderia até pensar assim, bom, essa pergunta tem a ver com o quanto que o candidato teria que saber do que cai na prova hoje relacionada a ágil, porque o Guia PMBOK resolveu incorporar de vez os métodos ágeis, né? Só que eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Por enquanto, eu vou usar essa pergunta provocativa, né, para abordar uma ideia que a gente adotou aqui na DC e que a gente está passando isso para todos os nossos clientes, alunos e tudo mais, que é a questão, né? O que é ser ágil, né? O que significa ser ágil? E a gente entendeu que pode ser visto como um modelo mental, você ter um mindset ágil, né? Você ter uma abordagem ágil, você ter um pensamento ágil. Mas, afinal, de novo, o que significa isso, né? A gente relacionou aqui 5 itens básicos, né? Princípios, podemos dizer assim,
dos métodos ágeis que o profissional de projetos que lide com qualquer tipo de projeto, e não apenas os projetos, vamos dizer assim, que se adaptem mais aos métodos ágeis, mas sim os projetos preditivos, né? Que é a maneira como o próprio Guia PMBOK se refere a projetos que não são ágeis, né? Que a grande questão ele vai ter ganho com isso. Esse é o ponto. A gente considera que ter um mindset ágil, né? Um modelo mental ágil, é uma boa ideia. Vai trazer ganhos para esse profissional. Então, me permita aqui fazer um ponto, Carlos. Quando o meu diretor, quando eu trabalhava em outra empresa, que eu não posso dizer o nome, porque eu vou contar a piada, né? Ele estava lá no acesso de leitura dele, que normalmente é o livro do aeroporto, ele viu um livro assim, faça o dobro com a metade do tempo. Aí, assim, Alencar, então você vai fazer isso aqui com 25% do custo? Porque se eu dobrar o tempo, eu diminuo em metade o meu custo. Se você fizer o dobro com a metade do tempo, aí ele falou que isso era ágil. Então, você tá pelo que você está me dizendo aí com esse papo de mindset, então que não tem toda essa velocidade para sair correndo fazendo, não? Olha, pois é, vamos ver. O primeiro ponto, qual é o primeiro ponto? Né? Que a gente precisa ter na cabeça, essa ideia de ter um mindset ágil. Né? É tentar fazer entregas, né? Entregar valor para o cliente o mais rápido possível. Tá. Esse é um ponto central, talvez seja o ponto principal dos métodos ágeis. Repare bem, entregar valor, tá? Que precisa ser percebido pelo cliente. E aí tem um aspecto muito importante. Quem vai decidir o que é valor ou não é o cliente, não é a equipe do projeto. Então, precisa ficar bem claro isso. Entregar valor no menor ciclo possível. Isso é o ágil, é entregar o mais cedo possível valor para o cliente para receber feedback do cliente, para a gente ter uma indicação de se a gente está no caminho certo, para calibrar o alvo. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Né? Muito associado a esse primeiro ponto, tem a questão de fazer um esforço, né, máximo para descobrir o que é valor para o cliente. Ou seja, interagir intensamente com o cliente para compreender da melhor maneira possível o que ele tem na cabeça que significa valor, para depois a gente poder entregar aquilo que, de fato, ele considera valor. E ele dar prioridade para isso. Então, o primeiro é fazer o ciclo lá de entregas rápidas. A segunda é descobrir o valor que o cliente considera prioritário e focar nisso. Então, são dois pontos centrais aí. Para formar o nosso pensamento ágil, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que tem uma mentalidade ágil. Então, seja qual for o meu projeto, eu vou pensar, será que tem alguma maneira de eu gerar valor mais imediatamente para o cliente, para ele já conseguir me dar uma sinalização se eu estou no caminho certo? Né? Se eu preciso fazer ajuste. Esse é um ponto. Né? E como é que eu faço isso? Eu preciso interpretar, eu preciso investir tempo, né, para descobrir o que o cliente considera como sendo esse valor. E um ponto muito importante para poder permitir que a gente entregue mais rápido para ele o valor. Ele priorizar. Então, no ágil, existe uma busca de priorização constante. Quase uma obsessão. Né? Eu estou lá o tempo todo priorizando. Tudo é priorizado exatamente para trazer valor. E aí tem um outro aspecto muito importante nessa priorização. Essa priorização é do cliente, não é de acordo com a conveniência da equipe. Isso é um ponto importante. Por exemplo, a gente pode... Eu vou dar um exemplo real aqui. A gente foi desenvolver uma metodologia de gerenciamento de projetos para um cliente agora, que nós precisamos inverter completamente o nosso método de trabalho. Porque o cliente estava com um projeto urgentíssimo que a gente precisava ajudá-lo a dar conta daquilo. Então, a gente percebeu isso. Olha, ele vai ver valor
E funcionou exatamente assim. Se a gente conseguir dar conta do cronograma dele, ele precisava de um cronograma para um determinado projeto. Então, repara bem, imagina que se ele ia ficar com a cabeça voltada para desenhar os ciclos de vida dos outros tipos de projetos que iam compor a metodologia com essa urgência na cabeça dele. De jeito nenhum. E isso fez com que a gente ganhasse crédito para depois desenvolver tudo que a gente tinha que desenvolver. Só que a gente mudou o nosso método. Então, às vezes, é preciso perceber isso. É não ficar agarrado com a maneira de se fazer e sim adaptar. Esse é outro termo muito usado no ágil, né? Inclusive, o próprio Guy PMBOK chama de ágeis/adaptativos. O que é isso? É exatamente se adaptar à necessidade do cliente. Eu queria fazer até um parênteses muito pequeno aqui. A gente que acompanha o PMBOK aqui durante um certo tempo, eu me incomodava muito. Quem tiver depois a paciência de ler, que eu não sei se vale muito a pena ficar lendo versões anteriores do PMBOK, né? Isso é só para quem está muito preocupado com isso. Olha, o cliente, ele quase não aparecia. O pessoal falava assim muito rapidamente no terceiro capítulo sobre o cliente. Depois Sim. parecia que era um negócio assim, sabe? O pessoal mais preocupado com os seus processos, com os seus umbigos. Tinha vida própria. Hein? Tinha vida própria depois. Não dava mais falar com... Não, e aí o cliente ficava meio que esquecido. Que ótimo que isso está mudando. Você não tem ideia como eu comemorei essa abordagem nova aí. Bom, aí já falamos. O primeiro é entregar valor em ciclos mais curtos possível para o cliente. O segundo é investir o máximo de energia para descobrir o que ele considera valor e priorizar isso daí. Terceira, aí é um ponto consequente, ênfase na qualidade, né? ênfase em qualidade. Não ter que refazer e no aprendizado e melhoria contínuos. Então, o ágil, por exemplo, trabalha muito com retrospectivas. Com que objetivo? Analisar se o processo está legal, corrigir se tiver que corrigir, analisar causas raiz de problemas. Né? Então, vocês vejam, só que isso, reparem bem, de maneira intensa, constante, o tempo todo no trabalho. Né? Quarto ponto, comunicação interpessoal face-to-face, cara a cara. Comunicação é um dos, reconhecidamente, por pesquisas, inclusive do próprio PMI, reconhecidamente como um dos principais fatores de fracasso em projeto. Então, você investe nisso, isso não é uma ótima ideia? Esse é o ponto. Quinto ponto, a ideia da gestão à vista, né? De apresentar tudo, expor tudo. O cliente, um sponsor do projeto, ele pode entrar numa sala de guerra do projeto, ele vai ver tudo. Não tem nada para ser escondido. Tá cheio de gráfico com post-it e tal. É claro que ele pode até pedir uma ajuda para entender um pouquinho melhor aquilo ali. O pessoal do ágil chama dos irradiadores. Eu achei ótimo esse termo, né? Então, irradia a informação, né? Não precisa ficar catando e tal, relatório, tal. Não, está lá. Né? Às vezes precisa levar o cara lá para ver. Mas, enfim, são esses 5 pontos. A ideia é, se você adquirir essa forma de pensar, não importa o tipo do projeto que você vai trabalhar, vai ser sempre, né, uma busca por esses princípios aí. Legal? Agora, uma outra coisa que eu queria trazer para o nosso papo é que eu queria... A gente talvez não use o ágil de uma maneira pura. Agora, isso será que é um problema? Então, deixa eu só passar aqui a minha rodada de boa noite, que nós temos audiência aqui que é ativa nos webinars. Uhum. O Josivan aqui até hoje não falhou quase nenhum, que eu estou presente, pelo menos. Legal. O Josivan está com a gente. O Carlos Souza está assistindo a gente lá de São Paulo, capital. Deu um alô aqui também. A Cristina está com a gente, a Bia, o Altair, o Marco e o Paul, que está aqui no Zoom com a gente. Essa eu conheço. Do lado de cá. A Natália Tatagiba, nossa presidente, já entrou pelo YouTube. Então, agora estamos aqui bem assistidos, viu? Legal, legal, legal. Mas agora o ponto que a gente trazia aqui. Se eu não cumprir o rito, igual está na metodologia, é uma heresia? Eu não acho. Né? Então, eu queria trazer uma ideia, sugerir uma ideia, né, para o pessoal, que veja como uma caixa de ferramenta.
Então, é mais uma ferramenta para nos ajudar, que a gente vai usar de acordo com a ocasião e o projeto. Eu acho que dessa maneira a gente pode ver essas técnicas novas, né? Então, será que eu vou ter problema, vou ter dificuldade se eu não usar ali da maneira mais purista? Não, eu vou usar o que for melhor, né? Eu queria até trazer uma historinha que talvez algumas pessoas não conheçam, que tem a ver com a origem dos métodos ágeis. Os métodos ágeis tiveram uma das origens numa técnica de desenvolvimento de produtos, que é a engenharia simultânea. Esse modelo de desenvolvimento, ele começou, repara só o ano, hein? Em 1986. Ele foi usado para o desenvolvimento do automóvel do Twingo, da Renault, né? Quem quiser, tem até um livro muito interessante que conta essa história, né? Que infelizmente só tem em francês, é o L'Auto qui n'existe pas, que é o automóvel que não existia, né? E foi revolucionário. Veja só, a engenharia simultânea, e aí tem um pouco a ver com aquele teu chefe, hein? Ela conseguiu reduzir o tempo de desenvolvimento de um automóvel, que era em torno de 60 meses, 5 anos, para 18. Eita! Repara só. Então, isso aí é um ganho inegável, né? Então, o pessoal de software levava 7, 8 meses para descobrir, quando entregava para o cliente, que não era nada daquilo que o cliente queria. O da engenharia, da indústria automobilística levava 5 anos para descobrir. Então, era mais crítico ainda. Aí o pessoal bolou esse modelo de trabalho, que foi um embrião aí, né, que deu origem aos métodos ágeis. O que a engenharia simultânea propõe? Que, em vez dos engenheiros e designers, né, que eram quem historicamente concebiam o automóvel, que fosse formada uma força-tarefa. Alguns atores, como os franceses gostam de chamar, né, trabalhando juntos, né? Repara, qualquer imagem com um bando de gente trabalhando junto assim, né? Será que tem alguma semelhança aí, né? Um bando de gente assim, com uma bolinha embaixo, assim, né? Será que tem? Só que o pessoal foi mais careta, chamou de força-tarefa, né? E aí, qual é a recomendação de composição dessa força-tarefa? Olha só que legal. Além de, claro, os engenheiros e os designers, o pessoal da fábrica, o pessoal que ia fabricar o carro lá na frente, para dar dicas de quais são as melhores maneiras de se fabricar. O pessoal da manutenção, que depois ia fazer a manutenção do carro, por exemplo, indicando lá para, em vez de ter que desmontar toda uma carenagem para tirar um parafuso, uma maneira mais simples dele fazer a manutenção. Fornecedores, um fornecedor, por exemplo, de uma lanterna, para dar uma sugestão de colocar menos parafuso e mais encaixe, de fazer ângulos menos agudos, né? Tudo isso ia entrar num caldo para a contribuição do que seria o melhor carro a ser produzido. E, claro, como não podia deixar de ser, os clientes representados por grupos de foco, né? Então, essa é a ideia da composição da tal da força-tarefa da engenharia simultânea, que trouxe esses ganhos. Atualmente, essa técnica é adotada por todos os fabricantes, virou um padrão de mercado, nenhuma montadora consegue colocar um novo modelo no mercado com mais de 18 meses, senão está fora. E várias empresas de desenvolvimento de produto também adotam até hoje a engenharia simultânea, né? Então, veja, é uma das origens aí e numa área de engenharia. De novo, o que vale mais aí? Os princípios. Você trabalhar de forma conjunta. Você sabe qual é até hoje uma das maiores dificuldades de se aplicar a engenharia simultânea? É o engenheiro e o designer abrir mão da exclusividade da criação. Olha como é que é interessante. Eles terem que compartilhar isso daí. Então, eu estou contando essa história para mostrar que a gente não precisa ficar restrito. Ágil é só para desenvolvimento de software. Não. Tem um pessoal hoje trabalhando com inovação, com grande sucesso, com trabalho de equipes em formato de squads, não? De equipes, né? Então,
essa é a ideia, né? De não ter. A sugestão é, eu ter um modelo mental ágil, eu vou ter ganhos, né? Outro ponto que a gente queria abordar aqui é a questão de que muita gente levanta antagonismos entre o modelo do Guia PMBOK e os métodos ágeis, né? Será que existe isso? Então, isso mesmo, Carlos. Por exemplo, uma fase agora mais inicial, assim, lá por 2013, 2014, a gente percebia algumas ações do tipo um é bom e o outro é ruim. Um é novo, o outro é tradicional. A gente entende que muito uma tática de marketing, né? É você criar um antagonista, né? Quando você cria um antagonista, você gera uma polêmica e você ganha inimigo e aliado. Os lados te defendem contra os seus inimigos, os inimigos fazem. No final das contas, o que você tem é view, vende livro e vende curso. Para você mas assim, sair, né? Como a nossa ideia hoje aqui é levar um pouco de conhecimento e transferir um pouco de experiência, o que é mais ou menos, o que é fato e o que é fake, já que é o termo que está na moda aí? Olha, eu acho que uma das nossas missões aqui é quebrar essas ideias, né? De bom e ruim, né? Um ou outro. Isso eu acho, sinceramente, desculpa, tem uma grande bobagem, porque você está se limitando, simplesmente, né? E aí, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Surpreendentemente isso. O modelo proposto pelo Guia PMBOK, eu não gosto de chamá-lo de tradicional, porque não tem nada de tradicional, né? A primeira edição, apesar de ter sido lá em 96 do Guia, ela propõe já naquela época, quando eu falo, inclusive, isso que eu vou falar agora aqui para vocês, muita gente fala assim, mas nessa edição mais recente, eu falei, não, desde a primeira já era esse mesmo modelo, não mudou nada, né? Qual é a proposta? A proposta do PMBOK é de ruptura. Ela também é revolucionária. Olha só que coisa. O que acontece? Muita gente não se deu conta. Infelizmente, eu acho que às vezes se perde lá nas 900 páginas, entendeu? E o pessoal... Está grande, o livro está grande. Pois é. Aí acaba não pegando a essência. Vou explicar rapidamente. Qual é a proposta do Guia PMBOK? É o seguinte, olha só, é passar a pensar o gerenciamento do projeto como sendo realizado por processos realizados ciclicamente, de forma iterativa, olha só, qualquer semelhança com iteração, né? Ao longo de todo o projeto. Ruptura. Passar a pensar no planejamento e execução não como fases estanques, e sim como processos realizados ciclicamente ao longo de todo o projeto. Ou seja, em todas as fases do projeto, nós vamos planejar, nós vamos executar todas as fases do projeto. E aí, para ilustrar bem isso, tem uma técnica que vem sempre sendo citada pelo PMBOK, desde a versão lá, a primeira edição de 96, que dá bem esse entendimento, que é uma técnica chamada de planejamento em ondas sucessivas. Essa eu ia te perguntar, porque nesses dilemas aí de antagonista, de bem e mal, uma vez numa palestra, não vou dizer o nome, porque encontro com a pessoa normalmente, o rapaz falou assim para mim, que vocês, PMPs, são igual o cachorro correndo atrás do carro. Vocês só querem correr atrás do escopo. Quando o carro para, você não sabe o que faz. Aí, assim, eu estava assistindo, né? Eu era meio, vamos dizer assim, uma pessoa estranha no ambiente, mas, assim, eu entrei aí lá, não quero dizer que você é mais antigo que eu, tá, Carlos? Mas eu entrei lá pela terceira edição e lá já tinha um tal de onda sucessiva, que para mim, se é planejamento por onda sucessiva, é porque eu não tenho o escopo fechado. Mas eu recém tinha entrado nessa época, né? Aí eu fiquei meio com medo, falei, vai que eu entendi errado. O rapaz falou com toda certeza, mas e aí? Desvenda mais essa pra gente.
Pois é, então, olha só, é uma técnica que não se tem origem, não sabe quem inventou, porque é uma coisa tão intuitiva, ela simplesmente reconhece a incerteza inerente a projetos. Em alguns casos, os projetos vão ser... Por que o Gepenbock resolveu usar a ideia do preditivo? Porque tem projetos que você consegue, de fato, pelo menos, ter uma maior previsibilidade. Construir uma ponte, né? Hein? Construir uma ponte, ligar o ponto A do ponto B. Exato. Eu já tenho mais ou menos conhecimento daquelas fases e tudo mais. Mas, mesmo assim, vou pegar um exemplo dessa ponte. Né? O planejamento em ondas sucessivas é você... O que é uma onda de planejamento? Boa. É um horizonte de conhecimento e capacidade de detalhamento no projeto. Então, a ideia é eu conseguir... eu detalhar, eu investir energia naquilo que eu consigo enxergar mais proximamente e deixar mais em alto nível, que é um termo que a gente usa em planejamento, para menos detalhado, aquilo que está mais distante. Aquilo que, por exemplo, um exemplo da casa, de uma residência, né? Eu sou de construção civil, minha origem também, né? É mais fácil de entender. Por exemplo, se eu ainda não fechei as definições do projeto de arquitetura, como é que eu vou detalhar a obra? Entendeu? Eu não consigo ainda. Então, eu deixo fechada. Eu deixo ainda por detalhar. E eu vou detalhar aquilo no momento adequado. Se eu começar a querer inventar, é grande a chance de eu jogar esse meu trabalho fora. Então, aí vamos agora tratar, porque vou te prevenir logo, tem agilistas que ficam enlouquecidos quando a gente compara os sprints, as iterações, né, do ágil com onda de planejamento. O pessoal fica doido. É só uma questão de purismo, porque, olha só, qual é a diferença? Na onda sucessiva, eu não tenho o time boxed. Essa é uma diferença importante. Hein? O time box é fixo, é o jargão que eles escutam. Então, ok, tá? Não é assim. Eu posso ter ondas de diversos períodos de trabalho, não tem problema, isso não está amarrado. Ó, veja, só não é tão amarrado. Outra característica, a princípio, a cada onda, eu não tenho obrigação de entregar um valor percebido pelo cliente. Eu não tenho esse compromisso, que é um compromisso criado no ágil, que é super interessante. Né? Mas, por outro lado, eu estou avançando no meu projeto, né? E que, de certa forma, estou construindo valor para o cliente. Talvez ele só não tenha a mesma percepção de valor que tem no ágil, mas o princípio do tratamento da incerteza é o mesmo. É isso que é importante. Então, já existe esse pressuposto. Então, vocês vejam que o Gepenbock não tem nada antagônico, pelo contrário. Como ele é um guia absolutamente genérico, é tão genérico que recepcionou os métodos ágeis da uma maneira mais tranquila possível. Não teve dificuldade nenhuma. Ó. Venham, vamos lá. Inclusive, vou te contar uma outra também. Teve uns alunos meus aqui da PUC, que eu dou aula aqui no MBA da PUC, que vieram reclamar comigo que um professor tinha recomendado que eles queimassem o Gepenbock. Era um professor de métodos ágeis. Aí eu falei para eles, pessoal, fala lá para ele que se ele queimar o Penbock aqui, sexta edição, eu acho que ele vai queimar 1/3 disso aí sobre métodos ágeis, o que seria uma pena, entendeu? Aí, é que ele talvez ainda não tenha folheado nem o guia, e ele não tenha visto que está lá por dentro, inclusive está de uma maneira bem legal, bem interessante. Né? Enfim, são as brigas, mas que, na minha opinião, são tolas, porque só limitam. Para que eu vou me limitar? Se eu puder usar mais ferramentas que me tragam ganho. Essa é a grande tese. Né? Legal? Olha, aí a gente... Né? Ok? Com relação a isso? Show de bola. Será que está defendida a ideia de que não tem antagonismo? Aí a gente pode começar até a falar um pouco mais aí sobre o que o Penbock trouxe já nessa edição com relação aos métodos ágeis. E que, aí nesse caso, né, pode ser cobrado num exame de certificação PMP. Né?
Ó, tem alguns pontos. A gente destacou aqui alguns itens para a gente ressaltar, né? Primeiro, teve uma mudança na concepção do que se chama de ciclo de vida do projeto. A gente sabe que a gente tem o ciclo de vida do produto, que é o mais amplo de todos, né? Quer dizer, que vai desde a concepção do produto por um projeto e depois na sua vida útil até um eventual descarte ou abandono, né? Esse é o ciclo de vida maior, chamado ciclo de vida do produto. E tem o ciclo de vida do projeto, que é exatamente o projeto realizado para criar o produto que depois vai ter a sua vida útil. Dentro desse ciclo de vida do projeto, o Guia PMBOK, nessa 6ª edição, criou uma nova divisão de ciclo de vida, que ele chamou de ciclo de vida de desenvolvimento. Então, isso é uma novidade, é interessante o pessoal ficar atento. Tá? E aí, o pessoal considerou que esse ciclo de vida, o que é a definição dele é uma ou mais fases dedicadas à concepção do produto. Legal? Então, de certa maneira, a gente percebe que o Guia PMBOK ele considera o projeto, digamos assim, de modo geral, como sendo híbrido, aonde o ágil estaria mais dentro desse ciclo de vida de desenvolvimento. Está entendendo? E que outras partes do projeto elas estariam dentro de um modelo mais geral. Mas isso é só uma... Carlão, me ajuda aqui num desenho. Lá no Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, que aconteceu lá em São Paulo, até o Paul estava lá presente, em vários palcos eu ouvi esse conceito de híbrido. O projeto é híbrido. E eu, talvez, na audiência, ali conversando com alguns amigos, alguns colegas congressistas que estavam lá, eu perguntei para alguns, o que é um ambiente híbrido? Que é um passo atrás, né? Quem está dizendo, o projeto é... E o que é esse ambiente? O ambiente é híbrido? O que é esse híbrido aí? E eu senti que não está muito firme ainda. Não, olha, está lá, o Guia PMBOK, ele definiu claramente o que é o híbrido. Ele classificou os ciclos de vida... repara, o ciclo de vida do projeto, ele não entrou nesse mérito de ser híbrido ou não. Ele tratou apenas desse desenvolvimento, tá? Como possivelmente ser híbrido. O híbrido é mistura, né? Então, é uma mistura de um método, vamos dizer assim, mais convencional, que seria, digamos assim, o tratamento mais geral, com o ágil. Na verdade, o PMBOK dividiu em iterativo, o ciclo de vida de desenvolvimento, incremental, né? Adaptativo, olha só, vários termos aí, né? E aí, no final, até fez um pouco de confusão, disse assim, esses 3 aqui podem ser ágeis. Aí ele chamou desse jeito. E o híbrido seria a mistura de um modelo junto com o ágil, tá? Um outro modelo. Agora, repara só, o híbrido, no ambiente ágil, tá? Por exemplo, quando a gente vai se preparar para a PMI ACP, a gente vai estudar isso mais a fundo, a gente vai reparar que no ágil, o simples fato de você usar 2 técnicas ágeis já torna o modelo híbrido. Olha só como é que... Por exemplo, se eu usar uma do Scrum e outra do XP, do XP, ou do FDD, né, ou do Crystal, eu já sou híbrido. Você vê como é que a turma do ágil tem uma tendência a ser bem purista, né? Quer dizer, eles gostam bem daquela coisa... Então me ajuda aqui, Carlos. Então, lá na minha casa, né, onde a gente atua, eu tenho a minha velha e querida EAP. Eu, assim, gosto dela. Certo. Porque o escopo está ali, está todo mundo vendo. Só quando a gente vai rodar as atividades dentro da caixa, a gente roda em formato de sprint. Então, eu sou um híbrido? É um híbrido. Isso. Por que híbrido? Porque você resolveu usar uma EAP. A EAP não faz parte do cardápio ágil, a princípio. Mas me agrada. Comunico com o meu cliente, me agrada. Comunico com o meu cliente, com a minha equipe. Está lá todo mundo vendo, está bem tranquilo. E é visual ainda, né? Sim, ainda é. Ótimo. Né? Os americanos chamam, né? Tem um amigão meu aí assistindo, né, Paul? The big picture of the project. Isso. A visão holística.
é muito legal, não sei se você já teve essa experiência, né? Você está trabalhando com o cliente, né? Aí você está lá discutindo requisito, tal, escopo, tal. Aí o negócio está meio assim, aí daqui a pouco você apresenta uma EAP. Aí você vê um insight assim, espontâneo, né? Ele fala assim, agora sim, pô, legal. Agora eu entendi. Você tangibilizou o escopo para ele, né? Tangibilizou, ele começa a ver ali, ó. Ele visualizou. Então, me diga uma coisa, por que cargas d'água eu iria deixar de usar isso só porque alguém botou no manual que está lá? Sabe? Mas desculpa, mas não vou fazer mesmo, né? Não tem problema. Né? E, ao contrário, ainda vou pegar as técnicas maravilhosas, né, que o pessoal inventou e vou usar também. Né? Se quiser ficar irritado, problema não. O importante é o nosso mindset, entregar o valor para o cliente no menor tempo possível. Não é assim? Quero fazer entregas mais curtas, consigo trazer o cliente para perto, né? Que ele já me dê um feedback. Tá? Esse feedback do cliente é valiosíssimo. Você quer ver outra coisa que comemorei com relação ao ágil? Né? Não cheguei a mencionar aquela hora, mas imagina dedicar um profissional exclusivamente para ficar interpretando as necessidades do cliente, que é o papel do PO. Ótimo, excelente. Ele vai né, entrar na cabeça do cliente. Concorda que a probabilidade da gente entregar o que o cliente quer aumenta consideravelmente? Com certeza. Eu só posso comemorar. Arrumei, fiz aquele cara da tradução, né? Se a gente estiver falando de projeto de TI, projeto de construção civil, onde eu não entendo nada de construção civil. Eu não sei a diferença de parafuso soberbo, não sei o quê. Aí foi um cara que me traduz com o time. Pô, isso é maravilhoso. Se eu tiver orçamento para isso... Que bom, que bom. Exato. Ainda mais se o cara se especializar nisso, né? Na interpretação de necessidades, o que é uma coisa dificílima. Tem uma pessoa que tem uma coisa na cabeça que a gente vai tentar decifrar o que ele tem na cabeça. Olha só, chega a ser quase uma coisa de maluco. Quando a gente acerta, pô, que bom, vamos comemorar. Né? Então, olha, com relação ao que o PMBOK trouxe, ele trouxe essa visão do ciclo de vida, trazendo exatamente essa ideia do híbrido que você citou aí. Né? Para falar a verdade, um pequeno parênteses aqui, se você observar durante o guia inteiro, né, e a gente vai notar que o guia PMBOK, ele meio que, de certa forma, tratou como híbrido. Em que sentido? Por exemplo, ele continua valorizando fortemente o papel do gerente do projeto. Então, pelo contrário, aumentou ainda. O gerente do projeto ganhou um capítulo inteiro. O terceiro capítulo é dedicado ao papel do gerente do projeto, que não tinha em versões anteriores. O gerente do projeto ele era citado assim meio que en passant. Então, isso é uma característica. E você sabe, né? Não sei, que nos métodos ágeis puros, né, não há a figura do gerente do projeto. Não tem gerente de projeto. No ágil puro, principalmente no Scrum, não tem gerente de projeto. A equipe ela é autogerenciável. Né? Então, o PMBOK, de uma maneira mais flexível, considera, o gerente do projeto ele pode apoiar nisso. Tal. E aí, você repara, eu fiz um apanhado aqui rapidamente de algumas áreas de conhecimento, né, que você vê lá. Olha só o que ele fala sobre na integração. Ele fala assim, olha, a integração continua com o gerente do projeto. Mas, com relação ao planejamento detalhado do produto, né, ele delega à equipe, autogerenciável. Então, repara, dessa maneira a gente faz a seguinte leitura. Peraí, desculpa, tem um ponto muito importante, até para o pessoal saber aí, quem ainda não teve a possibilidade de folhear o guia. Né? Foi criada uma seção em cada capítulo de área de conhecimento exclusivamente para tratar da abordagem ágil, que foi chamada, inclusive, de Considerações para Ambientes Ágeis
/adaptativos. Então, repara só a importância que o Guia PMBOK deu para os métodos ágeis. Alencar, continuas aí? Deu uma travada, né? Tudo aqui. Não, tá legal, tá bom. Tudo beleza. Então, repara, todo início... Como a gente não tem aquela torneira... Acho que o teu sinal aí está um pouco fraco. Mas, se você estiver me ouvindo, beleza. Ou todo mundo aí também, né? Repara, uma sessão exclusiva para cada área de conhecimento, né? Ver como se trata aquilo com relação a métodos ágeis. Ó, por exemplo, na parte do escopo, fala do refinamento, né? Do backlog do produto, que é o que o pessoal do ágil chama de grooming, né? O pessoal está até agora discutindo que essa palavra parece que foi condenada lá no Reino Unido e tal. E aqui acaba falando, no próprio PMBOK, do planejamento em ondas sucessivas também, com relação ao escopo, como você falou. O escopo ele vai sendo elaborado progressivamente, à medida que a gente vai andando, né? Com relação ao cronograma foi a parte, digamos assim, que teve uma maior intensidade de termos ágeis ali e Fabris também. Apareceu a ideia do cronograma puxado, ou on demand. Né? Então, já provoca o pessoal ter que saber o que é cronograma puxado. Ou seja, cronograma em função daquilo que a gente está priorizando e que está tendo que adaptar. É um cronograma adaptado. Ele vai ser adaptado ao longo do projeto. Não tem problema nenhum. De novo, aqui no cronograma também, né? Ondas sucessivas, que é técnica de detalhamento de cronograma, fala de ciclos curtos, isso tudo na parte aqui do cronograma. Com relação a custos, olha só que legal, na parte de custos faz menção ao just-in-time, com relação a custo, ou seja, você ter lá, na hora, né, certa, que é o just-in-time, você tratar de custo, para não ficar tratando e perder aquele detalhamento. Com relação à qualidade, reforça a questão das revisões e retrospectivas recorrentes. Com relação a recursos, que agora, na versão 5ª edição, a área de conhecimento era recursos humanos. Agora ela é simplesmente recursos, gerenciamento dos recursos, que aí passou a incluir os recursos físicos ali também, né? Mas aqui dá um destaque para a equipe e foca muito no aspecto da colaboração, que a equipe deve ser cada vez mais colaborativa. Olha que legal. Né? Com relação à comunicação, reforça aquilo que a gente já falou, que elas devem ser intensas. Né? Riscos, olha só, riscos a cada iteração, ou seja, a cada sprint, vamos analisar riscos, inclusive riscos podem passar a fazer parte do backlog do produto, como sendo um item a ser trabalhado lá e priorizado pelo PO. Né? Em aquisições, a utilização do modelo de contratação de time and material para aumentar a capacidade de equipes, né? Contratos guarda-chuva, que é uma saída para você ter mais flexibilidade para contratar dentro do modelo ágil. Né? E com relação aos stakeholders, né? Estabelecer contato do stakeholder diretamente com a equipe, né? Não criar tantos filtros, usar um modelo que tem tudo a ver, foi um desdobramento da engenharia simultânea que eu contei para vocês, que é o chamado a técnica de co-criação ou co-design. Depois a engenharia simultânea ganhou esses apelidos aí, né? Ou seja, criar junto com outros stakeholders, não criar restrições, né, para contribuições, tudo a ver com a engenharia simultânea, além da gestão à vista. Então, esses são uns itens aqui. Se o pessoal quiser depois, eu posso até passar essa parte aqui que a gente acabou passando aqui para o papel, depois aí para ter como registro. Agora, se eu pudesse dar uma dica de estudo, eu diria o seguinte, ó, estude técnicas Fabris que aparecem agora. Por exemplo, você mesmo falou, saber o que é um backlog. O Kanban é cartão em japonês, né? Foi criado pela Toyota em 1948 para fazer o pedido de produção puxada, né? Hoje, eu acho que ele devia até se chamar em vez de quadro Kanban, quadro post-it, né? já não é mais o Kanban mesmo, né? Mas, enfim, o pessoal gostou. Lean Production é produção enxuta, né? Do modelo Toyota de produção também.
criado pela Toyota. Olha só, tudo, né, fabril aí de ambiente automobilístico. Não é à toa, essas coisas não são à toa. Produção empurrada e produção puxada. Rapidamente, só para o pessoal já pegar. O que é produção empurrada? Produção empurrada era o seguinte, é que desde lá de Taylor, lá quando o pessoal começou a querer aumentar o volume de produção, a ideia de uma linha de produção era que os postos de trabalho produzissem sempre no máximo. Esse era o conceito. Aí a Toyota mudou isso. Disse assim, não, peraí, calma aí. Vamos trabalhar em função da demanda. Então, quem vai determinar o que será produzido pelos postos de trabalho não será mais a capacidade deles, e sim a demanda que existe aqui. E aí isso revolucionou o ambiente de fabricação também. Máquinas que poderiam produzir 15 mil unidades por hora passaram a produzir 100 e poucas. Então, olha, imagina o choque cultural que foi isso. Imagina você chegar para um operador de uma fábrica que ele agora, em vez de usar o máximo da máquina dele, ele ia usar só 10%. Então, isso foi um negócio, né, revolucionário mesmo. E essa é uma das ideias que está sendo usada pelo... Quem é que puxa a produção no ágil? Quem é? O cliente. É o valor visto por ele. Né? Ó, just in time, que é uma técnica também fantástica. Teoria das restrições, que tem tudo a ver. Gestão de gargalos. Gargalo no projeto é mais complexo do que no ambiente fabril, porque o gargalo no projeto ele muda de lugar dinamicamente. No caso da fábrica, é um pouco mais fácil de se identificar. Então, eu acho que se as pessoas de projeto passarem a estudar esses temas, elas só têm a ganhar. Não vejam como de forma restritiva. Legal? Esse eram os pontos relacionados. Só aproveitando o seu encaixe de raciocínio aqui, o ponto... Tropicou a internet? Vamos lá aqui. O que você colocou aqui para a gente é que, então, o gerente do projeto, quem compõe a equipe de gerenciamento, tem que estar de olho no negócio. Porque quando você falou just time, produção puxada, produção empurrada, se a gente descer um nívelzinho, a gente está falando da teoria básica do capitalismo, que é o quê? Eu atraso o meu pagamento e adianto o meu recebimento. Sim. Aí a técnica o cara desenvolveu lindamente, né? Por isso que a gente usa até hoje, né? Sim, sim. São princípios gerais, não tem, né? Não tem por que abrir mão de nada. Pelo contrário, hoje em dia, às vezes assusta um pouco, né? A quantidade de ferramentas e técnicas que aparecem. Eu concordo, não há dúvida, né? Cada hora, eu até brinco, tem umas que, depois que a gente vai descobrir, eu chamo assim, essa aí era da série que eu sabia o que era, só não tinha esse nome. Né? Quer dizer, então, depois o pessoal adora botar um nome, né, diferente. Né? Mas, tá. O próprio Paul que está aí assistindo, eu me lembro direitinho, a primeira vez, né, que um colega nosso aqui ficou empolgado, fez um curso do Scrum e fez uma apresentação para a gente. Né? Aí o Paul estava sentado lá atrás, junto comigo, assim, ele falou assim para mim, Borges, isso aí não é engenharia simultânea, não? Eu falei, é isso mesmo, pô. É um outro nome para essa abordagem aí, né? Porque ele é de engenharia também, ele estava acostumado já com isso. Aí eu falei, não, beleza, mas tem uns negócios aí diferentes e tal. Então, pô, eu ao contrário, eu sou entusiasta disso. Traz mais. Agora, é interessante saber usar. É que nem você pode ter uma caixa de ferramentas linda, né? Maravilhosa, da melhor qualidade, né? Ferramentas alemãs ali, tudo certinho e tal. Mas se você for usar uma chave de fenda para enfiar um prego, não vai rolar. Né? E, às vezes, a galera força um pouco da barra, né? Resolve ficar dando pancada lá na chave de fenda para o ferro entrar, para o prego entrar, o prego não vai entrar. Então, aí não tem saída, tem que estudar, tem que conhecer, tem que perguntar e tal. Né? Bom, enfim. Legal? Olha, eu queria até trazer um outro pontinho aqui, rapidinho, não sei se dá tempo para a gente, não sei nem como é que a gente está de tempo aí.
Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Essa parte aí, você está indo lindamente, eu estou conduzindo aqui se precisar. Vai lá. Não, tranquilo. Eu queria trazer uma outra discussão que eu acho que vale a pena, porque são coisas que as pessoas perguntam para a gente, entendeu? Ah, Borges, qual certificação eu faço agora? Porque aí, pô, e aí a pergunta podia ser entre PMP, PMI ACP ou Scrum. Vai ficar nessas três aí, né, que tem a ver com o nosso tema hoje aí, né? Bom, eu, Carlos Borges, recomendaria, se possível, se tiver como comprovar a experiência, a PMP. Por quê? Porque ela é mais abrangente. Primeiro, a PMP. Ele vai ter uma visão do todo. É muito, digamos assim, muito mais ampla a visão que ele vai ter. Aí, legal. Eu vou trabalhar com métodos ágeis intensamente. Beleza. PMI ACP. Por que o PMI ACP antes do Scrum? Porque a PMI ACP... Ia fazer essa pergunta agora. Hein? Por que é isso? Por que você está colocando o ACP antes do Scrum? Então, ótima pergunta. Porque a PMI ACP ela não é restritiva também. Ela vai falar de todos os métodos ágeis. Então, você vai ter uma visão também bem mais ampla, vai falar do XP, do FDD, entendeu? Do próprio Scrum. Então, você vai ter uma visão mais completa do que são os métodos ágeis. Até para você, se for o caso, né, fazer composições, usar o que uma tem de melhor do que outra, tal, que sempre acontece isso. Tal. E aí, por fim, eu recomendaria a Scrum, porque a Scrum é mais restrita, ela é mais focada, não há dúvida, né? É um método só. Essa é a razão. Agora, o próprio Werther, nosso colega lá de São Paulo, me questionou quando a gente fez eu coloquei essa observação, falei, Borges, mas e se o cara não tiver experiência para comprovar, para fazer o PMP, nem o ACP? Aí tudo bem. Verdade. Aí ele começa com o Scrum, não tem problema. E depois ele vai buscando, né? O importante é fazer, é se certificar. Uma outra coisa que eu acho muito importante, eu falo muito isso, Alencar, para os nossos alunos. Falei, pessoal, faça a certificação por você, para você se desenvolver, para você ser um profissional melhor. Não porque eu posso melhorar a minha empregabilidade. Vai melhorar? Vai melhorar. Mas, se for esse o pensamento, você acaba perdendo a oportunidade de aprender pelo conhecimento. É isso. E eu vou falar uma coisa, não é só estudar para fazer uma provinha, como às vezes o pessoal fala. Você precisa conhecer os conceitos num grau de profundidade que você não iria se dedicar se não houvesse o exame te puxando para isso. Então, é um ganho. Né? Esse era o recado aí que a gente tinha para dar para a galera. Será que tem pergunta por aí? Show de bola. Carlos, chegaram algumas aqui e eu não fui te passando, que você já foi derrubando elas aqui. Aqui, mais uma aqui. Só porque você falou. A Cristina acabou de bater uma aqui. Ela falou assim, resumindo, a certificação PMP continua sendo a estrela? Está certa disso? Eu acho. Cada vez mais. Carlos, eu sempre coloco assim, a gente aqui no PMI recebe indagações de profissionais de todos os níveis. Profissionais entrantes, profissionais sêniores, a gente tem uma parceria muito grande com o EPEX, com o Exército Brasileiro, inclusive legal. A gente está construindo um programa de mentoria para o pessoal que vai se encaminhar para a reserva. Então, legal. A gente sempre tem muita pergunta sobre que certificação, se eu certifico, se eu faço pós, se eu faço mestrado, o que normalmente a gente tem respondido por padrão. A primeira coisa que você tem que olhar é a sua situação. Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro com isso? Ou é só por eu ter um desafio de ter uma certificação? Normalmente, assim, em 90% dos casos, o que chega para a gente assim, preciso de renda, preciso ser mais valioso no mercado de trabalho. Aí, para corroborar com o que a Cristina perguntou,
abra aqui em Brasília, por exemplo, a gente é muito movido a isso. Abra os editais de contratação e veja o que eles estão pedindo. Nós tivemos um voluntário chamado Maurício Abi, também foi diretor aqui, ele teve o capricho de abrir por alguns meses todos os editais de prefeituras, governo do estado e federal. Das vagas que ele mapeou, isso em 2015, que não era o auge, hoje voltou a aparecer, 75% das vagas pediam ou recomendavam que tivesse certificação PMP. Pois é. Mas, então, assim... olha, Alencar, isso acontece direto com a gente aqui. Você sabe que a DC tem uma área de outsourcing, né? Que a gente então, aloca profissionais de projetos nos clientes. Os nossos clientes, quase 100%, colocam como pré-requisito que o profissional seja PMP. Aí, por quê? Imagina por quê. Ora, ele podendo ter um profissional que já domina as técnicas, conhece, que ele não vai precisar ficar explicando nada, que já, né, anda por vida própria, por que não pedir? Né? Às vezes, o pessoal faz uma composição de requisitos tão grandes que a gente, às vezes, tem que voltar lá para o cliente e falar assim, peraí, olha só, esse cara aí a gente não está achando, não. Super-homem não está no mercado, né? Eles misturam tanto, né? Aí, ó, você tem que abrir mão de alguma coisa aí, né? E o engraçado, vou te contar uma coisa interessante, é que normalmente eles não abrem mão do PMP, porque ali é uma espécie de uma garantia. Agora, e aí tem um ponto muito importante. Por que o pessoal ainda reconhece e não vejo como deixar de ser o PMP? Porque ele sabe que para o cara obter isso, ele teve que ralar, ele teve que investir. E todo mundo que fez sabe disso. Então, não tem bromação, não tem jeito. Né? Para quem fez mais de uma vez a prova, tipo eu, sabe, que achou que não era tão difícil quanto ela era, compartilha aqui sem vergonha nenhuma com os colegas, você vê o quanto que é difícil mesmo. Pois né? é. Né? Não é uma provinha, igual o Carlos falou. E para dar mais uma evidência, né? Não, para balizar a nossa argumentação, um dos pontos mais tecnológicos que a gente tem no país hoje é o Porto Digital. Não sei se você concorda comigo, Carlos, lá no Pernambuco. Qual é? Um dos ciclos de tecnologia mais forte no país hoje que nós temos é o Porto Digital, lá no Pernambuco. Não sei se você tem a oportunidade de conhecer lá. Não. Então, lá, se você buscar aqui o Silvio Meira, que é o CEO de lá, ele é onde tem mais startup per capita no Brasil, mais do que São Paulo. Que legal! E aí, se você entrar lá no Porto Digital, no site, e baixar o quadro de evolução funcional dentro do Porto, legal. Aí, para mim, na minha humilde opinião, eu acho que é um exagero. Mas eles equiparam o tempo de experiência e certificação para ganhar um cargo e aumento salarial do PMP a um mestrado. Eu acho que é um exagero, na minha opinião. Mas eles lá colocaram. Não, então, você quer ver? Isso aí, como eu dou aula nos cursos de MBA aqui no Rio, né? Na PUC, na UF, na FRJ e tal, né? O pessoal pergunta todo dia isso para mim. Professor, o que eu faço? O que o senhor indica? Eu tenho que perguntar para ele, olha só. Primeiro, qual é a característica da tua empresa? O que a tua empresa valoriza? Você vai lá e olha o cliente, né? Hein? Você está olhando o cliente. Você olha o cliente. O que o cliente quer, né? Exato. É claro. Você está dentro de uma empresa, né? Se a empresa... porque isso existe, né? Tem empresas que valorizam título, né? Você já está fazendo MBA. Então, beleza. Como ele é... Essa parte aí. Agora, você vai fazer um mestrado ou você vai fazer uma certificação PMP? Né? Aí, olha, ok, eu fiz mestrado, mas o mestrado é um foco, você fica monotemático, é um negócio que não gera o ganho de produtividade que uma certificação profissional vai gerar, porque ela é muito mais ligada ao dia a dia do trabalho, isso não há dúvida. Então, a questão, às vezes, as empresas ainda não perceberam essas diferenças. Aí valoriza, às vezes, mais, até mesmo para a ascensão funcional,
quem tem um título acadêmico em vez de uma certificação profissional. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que a gente também precisa comunicar melhor, né? Até mesmo para mostrar que não sei se você vai concordar comigo, né? Desculpe, né? Vamos lá. Eu acho mais difícil se obter uma certificação PMP do que passar no mestrado. Dependendo do que seja. Eu ingressei no mestrado agora, né? Eu estou fazendo agronegócio agora aqui na UNB. São experiências completamente distintas, né? Isso. A gente tem pontos de estudo diferente, revisões teóricas. Legal. Eu acho assim, não que é a mesma coisa. Faz esse tipo de pergunta, é a mesma coisa de querer comparar salada de fruta e pôr uma cebola no meio. São coisas diferentes, é para resolver outro problema. Muito diferente, muito diferente. Né? Pelo contrário, né? Mas... Carlos, temos uma perguntinha aqui do nosso amigo Paul aqui. Ele colocou aqui para a gente. Quantos modelos de híbrido existem? 1, 2, 3 ou vai ao infinito? De híbrido? Infinito. Quantos tipos existem? Infinito? Porque... repara bem, conceitualmente, basta combinar mais de uma técnica ágil e já é considerada híbrido. Então, o híbrido vai ser sempre o que for alguma mistura. Então, não tem limite para isso, né? Você quer que eu te diga uma coisa, Alencar? A gente aqui tem vários clientes que trabalham com ágil, né? Temos aqui profissionais nossos aqui que são bem especialistas nesse assunto e tal. Eu converso o tempo todo com eles e a declaração é a seguinte, ó, você quer saber uma coisa? A gente não conhece nenhuma empresa que trabalhe com o ágil puro. E olha que a gente conhece... Você queimou minha pergunta, eu ia te perguntar isso agora. Se você já tinha visto um purista dessa forma. Não, nunca vimos. Nunca vimos. A gente até brinca, isso aí é que nem cabeça de bacalhau em enterro de anão. O pessoal diz que tem, mas quando você procura, né, tem sempre alguma coisinha aí. Então, não sei se eu conseguir entender a pergunta do Paul, se essa é a resposta, né? Quer dizer, basta você já criar uma mistura, já é híbrido. E não existe uma classificação assim do híbrido, né? Híbrido misturou, já é híbrido, né? Por isso que hoje em dia a gente diz que todos são híbridos. Sim, exatamente. E porque é difícil hoje você também falar que você é totalmente linear. O problema de você riscar um vídeo ali, fazer os ciclos menores de entrega, você vai falar, não vou, porque eu sou anti-ágil. Não existe isso. Não é. Isso não existe. Mas, se você for me perguntar, o oposto eu consigo encontrar. Por exemplo, empresas que são totalmente preditivas. Entendeu? Não. São empresas assim, por exemplo, algumas empresas de engenharia, elas trabalham de uma maneira já tão marcada, já tem processos tão padronizados e definidos que não vão inverter aquilo. Né? Não tem jeito. Aí aquilo ali, digamos assim, seria o preditivo puro. Eu acho que é mais fácil você achar o preditivo puro do que o ágil puro. Né? Mas isso eu acho que é uma questão de tempo também, né? Porque né? E aqui a Cris que fez a pergunta já colocou para a gente aqui, ó. Excelente o encontro, deu os parabéns já. Falou que ela fica muito feliz com a certificação dela, que ela sofreu para tirar, passou em 2009 e o filho dela tinha 5 meses. Poxa vida! Isso aí, ó. Essa é batalhadora, essa é guerreira, hein? E corrigindo aqui ao vivo, eu realmente exagerei quando eu falei que o pessoal do Porto Digital comparava o PMP com o mestrado. Não, ele construiu com a pós-graduação e eu já compartilhei o link para quem tiver mais interesse aqui no nosso chat e aqui no YouTube também. Então tá lá o link oficial do Porto Digital e tem até um quadro de como separam as funções e tudo. Com o MBA, né? Com o MBA, né? Que é o MBA. Então, aí se você for para o lado econômico, é mais barato tirar o PMP, viu, do que o MBA aí, viu? Isso é verdade.
Até porque você pode estudar por conta própria, né? Tem lá, né? Tem essa, a gente só alerta que tem umas coisas aí pela internet aí que são meio perigosas aí, né? Isso mesmo. Sim, vamos só fazer os nossos repasses aqui para o pessoal, para a gente ir encaminhando para o nosso fechamento aqui, Carlos. Tá bom. Agradecer o pessoal que já está online desde o começo e quem foi chegando aqui aos poucos com a gente. Isso. A Kelly está aqui, a Cristina compartilhou, o César, o Altair, o Vinícius Mendes aqui pelo YouTube, falou ótima discussão, está acompanhando a gente aqui, o Josivan, que é nossa audiência cativa, a Natália já está aqui também no WhatsApp, falou para a gente que ela esperava que a gente não ia ser tão bonzinho como fomos, né? E aqui era essa a ideia mesmo, né? Claro. Mostrar que não podia ter antagonista e protagonista, a ideia é que fosse equacionado, né? Sim, sim. Tá, porque, ao final de contas, o que a gente quer é entregar o projeto e o cliente feliz, né? Exato. Com post-it, sem post-it, de bermuda, de terno, não interessa. É isso aí, né? Vamos usar o que tiver à mão, né? Não tem... Sem pudor. Isso aí. Carlos, então, eu vou aproveitar aqui para dar alguns avisos aqui do PMI. Na sequência, passo para você e aí encerramos no caminho, beleza? Tá ótimo, obrigado. Então, vamos aqui. Obrigado por enquanto. Pessoal que está online com a gente aqui, o primeiro aviso que eu quero deixar para vocês já está no ar a venda de ingressos do EGP, do nosso Encontro Anual de Gestão de Projetos. Ele acontecerá nos dias 8 e 9 de agosto, e eu estou compartilhando nesse momento com vocês aqui o link no nosso chat do Zoom, e vou colocar no mesmo momento aqui lá no YouTube. E por que eu estou fazendo questão de usar esses minutinhos aqui? Porque hoje ainda nós estamos no primeiro lote de inscrições. Então, o preço está muito em conta. Para quem é filiado ao PMI DF, a inscrição sai por um valor sensacional, que eu vou colocar para vocês agora aqui, ó. Filiado do PMI DF paga R$380, e é nos 2 dias, não é no dia só não. Esse primeiro lote ele tem uma restrição de volume de vendas, porque o preço está muito baixo, e ele já está em 50%. Nós acreditamos que no ritmo que ele vem ganhando, nessa última semana, muitas inscrições foram feitas, a gente não sabe se ele dura até a data final. Para quem não é filiado, o valor é de R$760, para os 2 dias também, dia 8 e dia 9. E quem já vai estar nesse evento conosco? Nesse evento desse ano, dia 8 e 9 de agosto, a gente vai ter vários painéis temáticos. Então, a gente está fazendo isso que o Carlos colocou. Está deixando híbrido o ambiente. Então, nós vamos ter painéis de indústria 4.0, painéis de tecnologia com foco em startup e com a seguinte premissa: governo federal, iniciativa privada e um painelista de mercado. Então, eu vou ter aqui na indústria 4.0, só para dar um exemplo, nós vamos ter aqui como painelista o Luiz Garcia, que é um cara que tem aplicações de indústria 4.0, foi reconhecido no Congresso Brasileiro do ano passado como o melhor trabalho com o tema, e nós vamos ter o Jackson, que é lá da ABDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é o braço do governo para a execução da indústria 4.0. Outro exemplo que a gente vai ter é o prêmio. Nós teremos o prêmio Melhores do Ano, vai ter o prêmio do melhor projeto e do melhor PMO do ano. E nada mais, nada menos, o padrinho do nosso prêmio é o Américo Pinto, que estará conosco aqui. A curadoria vai ser feita pelo time conduzido pelo Francisco Sobral, e aí qualquer pessoa da comunidade, não precisa estar filiado ao PMI, pode aplicar para concorrer ao seu prêmio do projeto do ano e ao prêmio PMO do ano. E o último lembrete que eu quero deixar para vocês é que nesse ano vai ter a possibilidade de você, filiado, falar no palco principal. E como isso vai acontecer? É o PM Talk. O PM Talk, o tema é Day One, o dia que o gerenciamento de projetos mudou a minha vida. Então, o filiado, dentro da próxima semana, vai receber aí o link para se inscrever e a burocracia vai ser 0. Você vai se inscrever através de um vídeo. Você vai subir o seu vídeo contando a sua história com no máximo 3 minutos. A nossa equipe de curadores vai selecionar as melhores histórias e você pode ir lá para o palco do PMI DF, lá na Polpex esse ano, para frente de toda a comunidade, contar o dia que o gerenciamento de projetos mudou a sua vida.
tem algumas coisas que a gente procurou inovar, procurou evoluir, e sempre com o foco de trazer mais valor para a comunidade e reconhecer. Você pode ser reconhecido pela maior associação de gerenciamento de projetos do mundo. Isso você vai conseguir só aqui com o PMI. Beleza? Carlão, a gente agradece demais, em nome do PMI-DF, em nome da comunidade de gerenciamento de projetos, a sua disponibilidade para conosco, a sua forma esclarecedora. Eu já recebo aqui alguns avisos do pessoal. Tem um pessoal que fala assim: eita, entrei no meio. Fiquem tranquilos, vai estar no nosso canal do YouTube. Depois eu vou compartilhar também com o pessoal da DC. A gente agradece demais o seu carinho com a gente, a forma esclarecedora que você trouxe tópicos que, para muitas vezes, as pessoas passam por cima sem entender realmente o conceito. Então, eu falo por mim que, para mim, foi muito enriquecedor essa 1 hora e 11 minutos que passamos juntos, e deixo a bola com você. Estamos à sua disposição, Carlos. Tá ótimo, Alencar. Eu que agradeço, adorei o papo, vocês são muito simpáticos, desde o primeiro contato que a gente teve, e estou à disposição. Estamos aí. É o assunto que eu sou apaixonado, né? Então, o tempo todo vai ser prazeroso. E eu queria depois deixar bem claro que o pessoal pode entrar em contato para interagir, fazer perguntas aí. Eu acho que o meu e-mail vai ficar divulgado, né? E vamos continuar nessa nossa luta aí, tá bom? Perfeito. Eu posso, então, colocar no nosso link aqui, que vai ficar no YouTube? Pode. Na posteridade, o seu e-mail, o seu LinkedIn? Tranquilamente, pode sim. Pode sim. Perfeito, então. Você tem aí, né? Você tem que a gente trocou e-mail, né? Uhum. Estamos aqui, eu vou colocar lá no rodapé da inscrição, amanhã, quando a gente tiver editado o vídeo certinho, vai estar o seu contato por e-mail e o seu LinkedIn também, que é o caminho bom. Luiz, deixa o seu abraço aqui para a gente também, que você ficou aí no meio de campo junto com a gente. Valeu. Bom, agradeço em nome da DC Dismore Compass a parceria que a gente quer que esteja cada vez mais forte e rendendo resultados e frutos para todos. E fico à disposição, pode compartilhar meu e-mail, também meu LinkedIn, para as pessoas que queiram ter mais informações do que é a DC, o que ela oferece. Temos algumas ofertas muito interessantes para os associados do PMI-DF. E, bom, é isso. Agradecemos a presença e a disposição de todos até agora, ao Carlos e a vocês aqui do capítulo do Distrito Federal. Um abraço a todos e a gente está aí à disposição. Obrigado, Luiz. Valeu. Perfeito, então. Carlos, você quer dar mais uma palavra? Não, obrigado. Só agradecer a todos que participaram aí. Beleza. Então, pessoal, obrigado, Carlos. Obrigado, Luiz. Obrigado pela audiência. Obrigado, Paul, por estar aí com a gente, Paul. Obrigado por estar com a gente. Valeu, Natália, também, nossa presidente aqui apoiando. Valeu, Josivan, Vinícius Mendes, Cristina, César, todo mundo que interagiu, mandou uma mensagem, compartilhando nas redes. Acompanha a gente nas redes, @PMIDF lá no LinkedIn, @PMIDF no Instagram. Você vai estar sempre acompanhando as novidades que o capítulo vai estar. E vira e mexe, pelo jeito aqui, você vai ver o pessoal da DC conosco, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos no webinar dia 26 de junho. Beleza? Um forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite.